Fala galera, tudo bom com vocês? Thiago Moraes aqui. Hoje a gente vai falar sobre Aizen Sosuke, que é o melhor vilão de Bleach. Esse vídeo foi sugerido por um inscrito chamado Capitão Nerd. Muito obrigado, Capitão, de verdade. Na verdade eu gostei muito de pesquisar sobre ele. Se você quer que eu faça um vídeo sobre um determinado assunto, por favor deixe aí nos comentários. Aizen é considerado o principal vilão de Bleach, e caso você não conheça, foi um mangá que fez muito sucesso, embora vamos dizer assim que Bleach, o roteiro não é lá o ponto forte, e o final, bom, é muito questionável para não dizer terrível. Vou falar só do Aizen mesmo, é melhor. Então agora vamos falar propriamente do Aizen. Ele é o ex-capitão da 5ª divisão da Soul Society, que é o reino espiritual dos Shinigamis. Ele é um Shinigami também propriamente, tem 1,86 m de altura, ele nasceu em 29 de maio e pesa 74 kg e também é conhecido como o vilão que ilude mais que a morena. Você já deve imaginar o motivo, né? O maluco é brabo. Como ele foi introduzido na história? A gente conhece ele como capitão da 5ª divisão, um homem muito bondoso, um homem muito generoso, um homem muito gentil, que era um espelho para todos, principalmente para os iniciantes na Soul Society. Só que na verdade isso tudo era uma máscara, que na verdade ele era um cara manipulador, egoísta, que só pensava nele mesmo e que estava ali apenas para fazer pesquisas e outros meios de conseguir o que ele quer. Então, o que esse cara tem de tão especial assim? Se tratando de batalhas, podemos definir o Aizen como cirúrgico. Ele é muito forte, ele é muito rápido, ele é muito inteligente, ele é muito estratégico, ele tem um poder espiritual gigantesco, muito maior que o dos capitães, ele tem um Reiatsu excelente, que é a pressão espiritual, ele tem ótimas técnicas de espadachim, ele é muito preciso em cada área de luta, o que torna ele um cara muito forte e muito difícil de ser derrotado. Claro que ele tem que perder para o protagonista, né? Então, bem, é um shonen, então isso não vai mudar. Mais uma coisa que chama atenção de verdade é a Shikai dele. Caso você não saiba o que é, eu vou dar uma analogia para vocês entenderem. Ele tem a espada, depois de muito tempo treinando com a espada, ela consegue liberar um tipo de poder muito forte, assim chamado Shikai. A Shikai do Aizen se chama Kyouka Suigetsu, que significa flor que hipnotiza com reflexo lunar. Com esta habilidade, ele permite manipular os 5 sentidos do oponente. Ela se ativa quando o oponente está olhando para a espada enquanto libera o poder da Suigetsu. E sabe o que o oponente pode fazer quanto a isso? Nada. Se o oponente cair na Shinkai, ele vai ter os 5 sentidos manipulados. E não importa se ele saiba que está dentro de uma hipnose, ele vai cair no truque do mesmo jeito. Em outras palavras, se o Aizen colocar alguém em Shikai, ele automaticamente ganha a batalha. Só esse poder já torna ele imparável. É quase impossível derrotá-lo na obra. Pode parecer, mas essa técnica não é perfeita. Ela tem 3 fraquezas. A primeira, o Aizen fala Kudaikero, que significa quebre, mas ele vai falar isso sem ter ganho a batalha? A segunda, o oponente ser cego, só que é curioso, o oponente cego que tem mais destaque na obra é justamente um aliado do Aizen, então ficou meio complicado isso também, né? E terceiro, o oponente pegar a espada dele antes dele ativar a Shikai, o que também é muito difícil, porque o Aizen é um cara muito inteligente, aconteceu umas 2 ou 3 vezes na obra no máximo só. Uma outra curiosidade sobre a espada do Aizen, a Kyouka Suigetsu, é que o nome se refere a propriedades ilusórias, como uma flor em um espelho e a luz refletida na água. Porque são coisas que podem ser vistas, mas não podem ser realizadas. É um ditado chinês que ensina as pessoas sobre tentação. E se não bastasse tudo isso, o Aizen ainda coloca a mão num artefato super raro, quase indestrutível, chamado Hogyoku, que foi criado por Urahara Kisuke, no qual esse aparelho quebra a barreira entre um Hollow e um Shinigami. Aproveitando a oportunidade, os Hollows são criaturas que não foram bem julgadas pela Society, então acabaram virando maus. Alguns ficam na Terra por laços familiares e outros ficam lá para pegar a alma dos humanos para assim ficarem maiores e mais fortes. A forma de você derrotar eles é cortar a máscara deles, que assim a alma dele vai para a sua Society. E os Shinigamis, bom, são seres que vivem há centenas de anos, que não são iguais do Death Note, tá? Tem que deixar bem claro, os Shinigamis são totalmente diferentes em Bleach de Death Note, beleza? Tendo esse artefato quase indestrutível chamado Hogyoku em mãos, o Aizen começou a fazer alguns experimentos e eu começaria a falar deles agora. Ele criou a Metastácia, que é um Hollow que tem capacidade de se fundir com humanos. Ele criou o Branco, que é um Hollow de cor preta, que com uma mordida convertia pessoas em Hollows, até ele achar um hospedeiro definitivo. Só que aconteceu uma surpresa muito grande. Acabou não sendo um Shinigami, e sim sendo uma Quint, e ainda sendo a mãe do protagonista, do Ichigo. E com isso, o Ichigo acabou herdando alguns poderes de Hollow também. Tá, aqui vocês sabem, né? O Ichigo tem milhares de habilidades. É Hollow, é Quint, é Shinigami, é isso, é aquilo. O cara é brabo, mano.
Ele também criou os Vanzads, que são Shinigamis que fugiram da Society por terem adquirido os poderes de um Hollow. Eles têm uma máscara Hollow que quando eles colocam, eles ficam com os poderes, com as habilidades muito mais aprimoradas enquanto eles usarem ela. O Arancas, que são Hollows que já nasceram com uma certa quantidade de poder acima da média, que eles retiraram sua máscara e assim conseguiram poderes de Shinigami. Os Arancas de alto nível são chamados de espada, que fazem parte do exército particular do Aizen. No total são 10 espadas. O Aizen de fato ajudou a criar, mas ele não fez parte da origem. Os Arancas já existiam, só que quando ele chegou no Ecomundo, ele deu aquela ajudinha junto com um artefato quase indestrutível, e isso ajudou muito não só ele a construir o império dele lá, como a história se desenrolar, até porque mesmo o cara sendo overpower, ele precisa de um exército, tá? Ele precisa de alguém para peitar fora ele mesmo. Tudo isso que eu falei anteriormente, como Metastácia, como Branco, como Arancas, como Vanzads, foram apenas tentativas de ultrapassar o limite entre as raças. Assim como o Hogyoku foi para evoluir, já que para o Aizen evolução é algo muito importante. Tanto que se vocês observarem, quando ele absorveu o Hogyoku, ele conseguiu formatos de borboleta e de mariposas que representam muito a evolução. Eu venho falando muito desse Hogyoku, que tem uma habilidade muito forte, que é um artefato que é quase indestrutível, mas quais são os benefícios dele? No que ele agregaria ao Aizen? Agora eu vou ler porque é muita coisa, são muitos benefícios. O primeiro é voo, que nessa forma ele é capaz de voar, que incrivelmente é a habilidade menos interessante dessa forma, para vocês verem como o Hogyoku é uma habilidade muito forte. Aumento de poder, nessa forma o Aizen ganha um super aumento de Heiatsu, que é pressão espiritual, velocidade, resistência e força. Quebra do limite entre Shinigami e Hollow, Zero, que dispara uma grande onda de energia massiva no oponente, destruindo grandes áreas com a potência de uma bomba nuclear. É quase como se fosse um Kamehameha, vamos dizer em teoria. Teletransporte. Aizen pode transportar-se para onde quiser com sua velocidade aceleradora. Heiatsu superior. Heiatsu novamente é pressão espiritual. Com sua gigantesca Heiatsu, Aizen pode desintegrar seres inferiores apenas chegando próximo, além de se proteger de ataques utilizando objetos e matérias e suprimir poderes e habilidades, os negando instantaneamente. O cara é tão forte que só de ele chegar perto de alguém sem controlar o poder, ele já desintegra a pessoa, e por ele ter tão forte, várias pessoas podem atacar e ele nem vai precisar se defender, porque o Heiatsu dele é superior. É muito apelão, cara, essa habilidade, muito apelão. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Imortalidade externa. Sempre que Aizen sofre um dano, Hogyoku sente-se na necessidade de intervir e regenerar seu mestre, seja quais forem os danos tomados. Pronto, agora também não pode se machucar. O maluco é brabo. Evolução. Com a capacidade transcendente de Hogyoku, sempre que Aizen se forçar a evoluir, ele atingirá uma nova forma muito mais poderosa do que a anterior, com poderes, habilidades e Heiatsu muito mais avançados se comparado às antigas. O cubo fez ele forte demais, galera, isso chega a ser maldade. E um fato muito importante, o Aizen não mostrou sua Bankai na obra. Bankai, caso você não saiba, é como se fosse o nível máximo de um Shinigami. Todo capitão tem uma Bankai, o Aizen é o único que não mostrou. Mas cá entre nós, ele precisava mostrar? O cara já é cirúrgico em batalha, ele é excelente em tudo que ele faz. O cara põe mão num artefato raríssimo, muito forte, indestrutível, que permite ele aumentar em muito os seus poderes. O cara tem uma Shikai que é capaz de manipular os 5 sentidos do oponente. O que ele vai fazer com uma Bankai? O Aizen não precisa de uma Bankai, é a Bankai que precisa do Aizen, entenderam? Eu gostaria de ressaltar também a inteligência dele, o dom que ele tem para conseguir manipular as pessoas. E eu não estou falando da Kyoka Suigetsu não, ele consegue fazer as pessoas ficarem bem perto dele e com isso ele consegue utilizar as pessoas de uma forma que nem elas ao menos percebem. É só ver a Tenente, ela vê ele como um grande exemplo e no final ele apenas a usava para conseguir seus objetivos. O Aizen está muito longe de ser só um rostinho bonito, de ser somente forte, ele também é muito inteligente, muito criativo e muito estratégico, no qual isso favorece a ele ser um personagem tão querido quanto ele é. Até um passado recente, muitas pessoas se instigavam em saber qual era o verdadeiro objetivo do Aizen. Com o tempo percebemos que ele queria ser o rei das almas, ele queria aboinar o sistema dos Shinigamis e criar um próprio sistema à margem dele. Bom, o cara também não é tão profundo assim, né? Não dá pra cobrar tudo dele. Agora falaremos mais curiosidades sobre o Aizen. Quando ele era capitão da 5ª divisão ainda sem ter um Hogyoku, ele já era considerado o segundo capitão mais forte da sua Society, atrás apenas do Yamamoto, que é um velho super overpower, forte pra caramba também, então não dá pra culpar. Esse velhinho é tão forte que o próprio Aizen reconhece que ele é mais forte que ele, então vocês já conseguem perceber o nível do velhinho, né?
Ele também é um excelente leitor. Quando ele não está com a roupa de capitão ou com a roupa que ele usa em Uecomundo, ele também gosta de usar roupas verdes claras. Aizen considera Urahara Kisuke mais inteligente que ele, tanto que na única vez que Aizen foi derrotado teve participação direta dele, porque ele colocou uma técnica de selamento no Aizen junto com o Ichigo, que deu o golpe mais forte dele. O que chama atenção mais nessa derrota dele não é nem a questão do Ichigo derrotar ele com aquele golpe, porque bom, o Ichigo é protagonista, ele tinha que ganhar, não tinha jeito. Só que o Aizen, que é um cara muito centrado, muito inteligente, deixou o poder sucumbir a ele, que ele ficou orgulhoso, começou a baixar a guarda. Você nunca pode se descuidar, deixar de ser estrategista, porque isso pode acabar voltando para você. E o Aizen percebeu da pior forma possível. Depois que ele perdeu para o Ichigo, Aizen foi condenado a 20 mil anos de prisão. Na invasão dos Quints, que aconteceu no último arco do mangá, o rei Quint foi até onde ele estava aprisionado e o convidou para sua equipe, mas ele se negou, mostrando estar em um nível superior. Pô, mas fala sério, né? O cara era o segundo mais forte da sua society. O cara foi mandar lá no Uecomundo, botou moral nos Arancas tudinho. O cara lutou contra as Vanades e contra os capitães e ganhou com folga, porque ele é quase um overpower. Vocês acham mesmo que ele ia querer ser mandado por alguém? No final do arco, em uma grande reviravolta, ele e o Ichigo lutaram juntos para derrotar o rei Quint. Após isso, ele volta a ser aprisionado em uma cadeira. E logicamente eu deixei a informação mais importante por último. A comida favorita do Aizen é tofu e ele odeia ovos cozidos. O Aizen é gente como a gente. Ou quase. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, Capitão Ned, pela sua sugestão. Na verdade eu gostei muito de pesquisar sobre o Aizen, porque eu sempre gostei dele. Aí eu pude perceber algumas coisas que eu não tinha percebido no anime, então valeu de verdade. Se você quer que eu faça um vídeo determinado sobre o assunto que você quer, por favor deixe aí nos comentários, que eu gostaria muito de saber. Se você gostou do vídeo, por favor já se inscreve, já deixa o like, comenta. Muito obrigado a todos pelo apoio e até a próxima, pessoal. Fui!